Olá, sejam todos bem-vindos. Chegamos então ao último da série de 13 encontros que compõem o projeto Arte Contemporânea, reflexões teórico-conceituais sobre o pensar, fazer arte e dança na contemporaneidade. Esse trabalho foi viabilizado pelo edital Criação e Formação Diversidade das Culturas e realizado com recursos da Lei 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. Desde sexta-feira, as professoras Verônica Gomes Jurado Zevallos, Magda Bellini e Sigrid Nora vêm nos trazendo algumas reflexões conceituais e teóricas sobre a arte e a dança contemporânea, e nesse breve espaço de tempo em que nós estivemos juntos, e que intitulamos Falando de Arte. Relembrando então quem são as nossas participantes, Verônica é doutora em filosofia e professora e pesquisadora em temas relacionados à filosofia e linguagens na contemporaneidade. Magda é doutora em comunicação e semiótica e coordenadora do curso de licenciatura em dança da UX. Sigrid é pesquisadora em dança, com doutorado em comunicação semiótica e pós-doutorado em história. No final dessa conversa, nós vamos abrir espaço para perguntas e comentários. Então, quem quiser participar da discussão pode enviar suas mensagens pelo chat que nós repassamos às debatedoras. O material desses três encontros vai ser compilado em um vídeo e disponibilizado aqui nesse canal do YouTube. Para nós darmos início à conversa de hoje, eu passo então a palavra à professora Verônica. Boa tarde, agradeço a presença de todos. E eu queria deixar, antes de iniciar essa fala, eu queria deixar um agradecimento assim, enorme, muito especial, um agradecimento de coração mesmo para a Sigrid e para a Magda, por abraçar esse projeto, tá? Com essa ideia meio estranha, eu digo até maluca, né? Quando eu propus esse projeto, vamos conversar um pouco sobre nossas discussões, aquelas nossas pesquisas que a gente faz, cada uma na sua área. E aí, mas como que a gente vai fazer isso em 10 minutos, né? Porque são assuntos, a gente, desde o primeiro dia, a gente abordou assuntos assim, dos mais variados que poderiam ser assim, discutidos, né, longamente. E como que a gente faz em 10 minutos isso? Então, assim, um agradecimento assim, enorme. E eu estou mas muito satisfeita, né, com esse resultado. Eu quero agradecer também a viabilidade desse projeto, porque isso faz pensar que tem pessoas que também, né, estão interessadas nesse nosso pensamento. Quando eu propus esse projeto, eu não tinha assim nenhum motivo, eu acho que esse projeto não vai ser contemplado, porque justamente aborda mais uma questão mais de reflexão, mais teórica, e talvez nesse momento as pessoas estejam mais interessadas em fazer, né, no próprio fazer artístico, que no discutir e refletir sobre conceitos. E talvez nesse final, nesse terceiro dia, eu percebo que existe assim um pessoal muito disperso dentro do mundo da arte, né, que talvez até que ponto discutir conceitualmente, discutir sobre o que se faz, o que se pensa sobre a arte, sobre a dança, sobre a contemporaneidade, se isso é importante, né, se há uma necessidade disso, né, isso faz repensar, né, como que uma sociedade pode estar longe, né, de um pensamento, de uma discussão, de uma reflexão constante. Eu também queria agradecer, né, a Andri e a Sauri por essa parceria, essas novas parcerias que a gente vai criando com essas novas gerações, né? Isso eu fiquei muito feliz também eles por toparem, né, participar desse projeto. Então, para este último dia, eu pretendo assim, trazer uma discussão bem breve sobre um tema assim, que causa, né, algumas controvérsias, especialmente nos últimos anos. Eu não me refiro a 5, 10 anos, né? Eu me refiro a vários anos, né?
especialmente no que diz respeito às palavras moderno e contemporâneo. Porque isso nos faz pensar se, quando nos referimos a essas palavras, o moderno, o contemporâneo, elas nos referimos a épocas, né? Mais ou menos assim como agora nos referimos à antiguidade ou à Idade Média, né? Que seriam essa modernidade e essa contemporaneidade? Ou será que em algum momento, em situações semelhantes, esses dois termos podem ser utilizados, né, em situações muito parecidas? Bom, esses assuntos e outros em torno desses conceitos são debatidos assim ao longo do século XX e também, né, nesse início do século XXI. E a minha ideia é trazer somente algumas reflexões, não para fixar numa definição, né, do que seja contemporâneo, mas para podermos situar ao que nos referimos quando falamos sobre esses conceitos. Pois, como dissemos no primeiro dia, a definição de um conceito pode ser determinante, isso é importante, ele pode ser determinante para a legitimação dos seus desdobramentos políticos. Bom, é só nos dicionários que é possível encontrar uma certa concordância da definição de contemporâneo. Por exemplo, no dicionário da língua portuguesa, temos assim, primeiro, na mesma época, que habitou ou teve seu início na mesma época. E dois, no tempo atual, que acontece e tem seu início no presente, no tempo atual. Mas aí essas definições trazem tantos conceitos, né, como tempo, presente, que a gente praticamente, né, essas definições pouco nos ajudam. E ao mesmo tempo, observamos que nesse tipo de pensamento, o contemporâneo está intimamente ligado a uma noção de tempo, ou seja, de um tempo cronológico, como uma sucessão de acontecimentos que seguem uma ordem de datas na história. Nesse sentido, assim poderíamos dizer, por exemplo, será que as professoras, né, a professora Cida, a professora Magda, eu, né, somos contemporâneas? Vivemos na mesma época, né? Então somos contemporâneas. Mas e com relação a André, com relação a Zauri, né, que são uma, duas gerações, né, depois que nós, podemos ainda continuar dizendo que somos contemporâneos? Isso é uma relação de data, de época? O que envolve isso, né? Então, na filosofia, né, eu trago sempre para a minha linha de estudo, minha linha de pesquisa na filosofia, encontramos algumas linhas de pensamento desenvolvidas em torno da modernidade e da contemporaneidade. Por exemplo, temos todo um debate em torno de uma ideia de superação da modernidade e a instauração de uma pós-modernidade. Mas, para tanto, o uso do termo modernismo, né, que às vezes se utiliza, ele tem dois sentidos, minimamente ele tem dois sentidos. Um como movimento artístico e outro como movimento histórico-filosófico. E é nesse sentido histórico-filosófico, esse modernismo, a gente pode denominar como modernidade, que não vai ser o mesmo da modernidade no conceito, né, ou na definição artística. Por sua vez, o pós-modernismo também apresenta esses dois sentidos, tanto como movimento artístico quanto movimento histórico-filosófico. No sentido histórico-filosófico, as expressões pós-moderno, pós-modernidade, designam uma certa temporalidade. E temos uma pergunta que fica: vivemos hoje, né, hoje em dia, 2021, vivemos um tempo posterior à modernidade? Um tempo que já não é moderno? Tem um outro debate filosófico sobre a modernidade e a pós-modernidade, que é a noção de hipermodernidade. Não teríamos mais uma pós-modernidade, teríamos uma hipermodernidade, ainda, né, desse sentido da modernidade, mas uma hipermodernidade.
essa hipermodernidade é uma forma de caracterização do nosso mundo contemporâneo, proposto principalmente pelo filósofo francês Lipovetsky. A hipermodernidade se caracterizaria por um intenso fluxo de informação, um ritmo frenético do cotidiano, a ampliação do alcance da influência midiática e, principalmente, a valorização do consumo. Mas, por outro lado, tem um debate um pouco diferente daquela noção cronológica do tempo, embora envolvida também com esse tempo cronológico, mas tem um outro aspecto. E esse pensamento é desenvolvido pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, que eu admiro muito, sou muito leitora desse filósofo. Segundo esse autor, contemporâneo é alguém que é consciente de seu tempo, aquele que vive na sua época, né? Então, também temos ali num primeiro momento nessa noção de tempo cronológico. Mas ele diz que verdadeiramente contemporâneo é aquele que não coincide perfeitamente com esse tempo. Ou seja, um ser que vive no seu tempo, mas esse ser não se adequa ou não adere às pretensões desse tempo. E é nesse sentido que é muito interessante que ele seria inatual, né? A gente viu no início, atual com o tempo. Mas nesta visão, né, esse ser seria inatual. E teríamos ali um deslocamento de tempo, porque não é mais atual. E esse deslocamento do tempo que faz com que o ser seja capaz de perceber o que está acontecendo nesse seu tempo. Então, ser contemporâneo é alguém que vive em seu tempo e está consciente do seu presente, mas ao mesmo tempo guarda distância dele, para poder se posicionar criticamente frente ao que está acontecendo. Agamben também afirma que contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, mas nele percebe não as luzes, mas o escuro. Aqui é importante lembrar que escuro não é uma simples ausência de luz, mas é algo como exposto na neurofisiologia, a qual diz que a ausência de luz ativa uma série de células periféricas na nossa retina. Então, esse escuro na contemporaneidade implicaria numa atividade e uma habilidade em neutralizar as luzes da nossa época e de não se deixar ofuscar ou deslumbrar com todo um desenvolvimento. Né? A gente vê desenvolvimento tecnológico, as redes sociais, a mídia, né? A gente precisa estar com isso, mas não se deixar deslumbrar por isso. Né? E então consideraria também essas sombras e a obscuridade, né, que esse desenvolvimento pode trazer. E nesse sentido, a contemporaneidade pode ser vista como uma relação de proximidade com o tempo e de distanciamento. E aquele que não consegue se adequar perfeitamente a esse período histórico, né, muitas vezes diz, não, mas eu não pertenço a essa história, eu acho que eu estou fora do meu tempo. Né? Segundo Agamben, aquela pessoa seria capaz de compreender e enxergar os acontecimentos de seu tempo e talvez, né, ver o que está por trás desses acontecimentos e talvez assim poder agir de uma forma diferente. Tomamos, por exemplo, na atualidade, as redes sociais, as fake news, né? Ou seja, isso que está acontecendo, mas o que está por trás disso? Como nos posicionar frente a isso? Então, segundo Agamben, é aquele que seria, né, que mantém distância, ele se envolve com tudo o que está acontecendo, mas mantém distância, né, para saber o que está acontecendo. Calma ali, vamos parar um pouco, né? Eu estou envolvida com tudo isso, mas também eu posso ter um enfrentamento àquilo que está acontecendo.
E aí, né, a gente se pergunta, isso no campo filosófico, todo um debate filosófico sobre contemporaneidade, pós-modernidade, desculpa, ou hipermodernidade, um outro sentido dessa contemporaneidade, de como nós enfrentamos esse tempo que vivemos, mas e na arte, né, na dança, né? Como que acontecem essas mudanças entre modernidade e pós-modernidade, ou entre modernidade e contemporaneidade? Então, eu vou passar a palavra, né, primeiramente para a professora Magda, que ela vai nos trazer assim algumas reflexões, né, sobre essas mudanças, como que isso aconteceu em alguns movimentos na arte. Então, muito obrigada e passo a palavra, Magda, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero novamente agradecer a Verônica e a Sigrid, a Andriele e o Iro, e dizer que realmente, Verônica, foi um desafio, né, compilar esses temas em 10 minutos, né, desde o primeiro dia, eu acho que nossas falas são mais para instigar, né, o ouvinte, o espectador, ou mesmo nós, né, a refletir sobre isso, né? Então, a ideia hoje é pincelar um pouquinho, né, do cenário artístico do final do século XIX e início do século XX. Nesse sentido, eu vou pontuar apenas alguns nomes, sendo que é quase impossível, né, a gente referenciar as principais influências e experimentações dessa época, que levariam horas, quem sabe dias, né? Então, eu inicio falando sobre no final do período da industrialização, representado principalmente pelas décadas de 1910, 20 e 30, né, aparecem as vanguardas, com a expectativa de colocar em crise o passado para, de certa maneira, modificar o futuro. Há uma espécie de ruptura entre o estético e o ético, isto é, entre o que é artístico e o que é o cotidiano do ser humano. A separação arte e vida, como ocorria desde o Renascimento, começa a ser eliminada para dar lugar à experimentação estética. As artes de vanguarda tentam, então, modificar as estruturas das regras artísticas para que, num reflexo disso tudo, também fosse alterada a estrutura da própria vida social. Assim como no início do século XX, em que o mundo assistia a uma mudança de técnicas em geral e que produziram uma mudança na sensibilidade do homem, incorporaram-se novas técnicas dentro das mais variadas atividades humanas que, inevitavelmente, vieram a alterar a maneira do indivíduo se expressar. A incorporação pelos vanguardistas das modificações que as técnicas imprimiram dentro de cada arte possibilitou inúmeras propostas de aproveitamento dessas possibilidades técnicas ou sua total negação. É apenas no início do século XX que o termo vanguarda, ganha um contorno preciso, de vanguarda artística, que ele se desvencilha daquele designado pela vanguarda exclusivamente política ou comportamental anterior a isso, né? Somente nesse momento é que a palavra passa a redefinir uma série de inovações estéticas propostas por movimentos organizados. A própria noção de obra é igualmente questionada pelas vanguardas. Introduz-se nelas modificações com o objetivo de proporcionar, como eu falei anteriormente, novas experiências sensíveis e perceptivas, né? Desde o momento que o próprio espectador pode interagir com a obra, entrar dentro do próprio objeto, né? Manusear esse objeto, né? Produzir pressão, experimentar novas sensações, novas experiências estéticas. Antes, isso não ocorria, né? Ou era bem velados. Nos movimentos de vanguarda, a procura de uma nova linguagem adaptada à expressão da nova vida moderna traz a inovação faz da inovação, estética, algo fundamentalmente diverso da inovação estilística do escritor modernista, como a própria professora Verônica pontuou. Enquanto na linguagem nova das vanguardas a vida moderna é enaltecida, como no futurismo, ou ironizada, como no próprio movimento Dada,
de qualquer maneira, ela assimila algo relacionado à estética, como uma inscrição da realidade no corpo da obra. E aqui eu trago uma questão assim, uma questão não, eu trago uma frase de Frederico Moraes, bem recente, que ele coloca assim: vanguarda é laboratório, vanguarda são experimentos, né? O conceito de vanguarda em arte torna-se uma das categorias estéticas mais problemáticas, pois varia a criação artística e a realidade de um lugar para outro. O fenômeno vanguardista está aí para chamar a atenção sobre um novo homem, uma nova natureza, uma nova época. E é nas artes, em relação a essa situação, daria um salto para frente rumo à inovação e à experimentação. E eu friso aqui a questão da experimentação, né? A questão do laboratório. E nesse mesmo momento, né, houve uma grande internacionalização das artes. A Revolução Cultural do século XX iniciou-se antes que o mundo, cuja crise era expressa pelas vanguardas, desabasse, né? O que poderia ser identificado por modernismo já estava em cena antes da Primeira Guerra Mundial. Cubismo, expressionismo, abstracionismo puro na pintura, né? Funcionalismo e ausência de ornamentos na arquitetura. O abandono da tonalidade da música, as experimentações dentro do campo da música, né? O rompimento com a tradição também dentro da literatura. Essa revolução foi marcada por uma grande diversidade de vanguardas e não por uma cultura unificada. Muitos dançarinos, bailarinos, apesar de inovadores, não eram rebeldes e ainda continuavam a manter a tradição do balé do clássico, né, ao abstrato. Outros foram verdadeiros reformadores, negando a tradição clássica e assumindo uma nova postura na relação do homem e da dança. Foram os pioneiros do que se chamou de dança moderna, né? E aí, antes de falar, eu abro um parênteses aqui para falar de uma artista, bailarina, uma cientista chamada Loie Filler, que há muito tempo ficou esquecida nos registros de dança, na memória da dança. É só depois do século XX que ela começa a aparecer, como a própria professora Sigrid pontuou hoje, na questão desse registro, porque ela não era tida como artista atuante da dança, mas ela fez muito por isso, né? Ela nasce lá em 1862, morre em 1928, e ela faz coisas incríveis, né? Ela tem contato com Thomas Edison, lá no final de 1800, e onde ela começa a trabalhar com ele junto com o seu fluoroscópio, né? Sua intenção era conseguir um efeito translúcido, fluorescente, e o fato de Loie Filler chegar a aplicar os sais que eram necessários para isso, né? Em seu figurino, a deixou posteriormente cega, né? Então, a Loie Filler trabalhou a questão da arte, ciência, muito, né? E não só com Thomas Edison, mas ela também vai trabalhar posteriormente com os irmãos Lumière, e posteriormente ela vai fazer trabalhos para a própria Kodak. Então, é uma coisa assim, ela é uma mulher completamente esquecida, mas que uniu dentro desse movimento vanguardista arte e ciência de uma maneira fantástica, né? Então, o objetivo dela não era documentar, mas o de registrar com intenção experimental, tá? Além desses, eu posso falar rapidamente de outros que começaram no final do século XIX, lá, como o Jacques Dalcroze com a euritmia, que também vai influenciar tanto Nijinsky como Mary Wigman, Martha Graham, Doris Humphrey, Ruth Saint-Denis, a própria Isadora Duncan e Laban, né, incorporam esses princípios do Delsart, né? A dança livre de Isadora também inspirou bailarinos como Focchini e, ao mesmo tempo, rompeu com a tradição clássica. O método desenvolvido por Laban fez dele, né, um artista super consagrado, né, da dança expressionista, ao mesmo tempo que seu sistema de escrita
Labanotation, ou a cinetografia, muito interessou aos nazistas, que a utilizariam em suas monumentais paradas místicas, exibições de ginásticas e procissões de bandeiras. E aqui eu abro um parênteses, porque hoje eu vejo assim várias vertentes. É a questão de Laban, como o Laban hoje é utilizado. Não se estuda a fundo todas as noções que ele trouxe para nós. Se fica numa questão muito, não estou generalizando, mas muitos ficam na questão muito rasa daquilo, da fluência, mas ele fez muito mais. Então, o que está faltando dentro agora, nesse momento, né? Toda essa diversidade contribuiria para a caracterização ou descaracterizada da dança no século XX ou da nova dança. Nessa época de grandes cismas, de grande colapso, podem ser observadas três coisas. Eu estou falando da época das vanguardas, início do século. A vanguarda se tornou, por assim dizer, parte da cultura estabelecida, foi pelo menos em parte absorvida pela vida cotidiana e, talvez acima de tudo, tornou-se dramaticamente politizada. E se vocês me derem um minutinho, eu gostaria de ler um parágrafo do nosso filósofo caxiense, professor Jaime Paviani, que ele encerra de uma maneira muito boa um capítulo sobre vanguardas, onde ele diz assim: hoje, falando da época, né? A arte implica um certo imprevisto, pois tudo é arte, nada é arte. Ela reflete a crise do mundo e do homem contemporâneo. Nesse sentido, a vanguarda é arte que se critica, justifica, afirma e nega como arte, para poder abrir novas dimensões ao audível, ao visível, ao tátil, mas principalmente para dizer a solidão, a violência, o banal ou o extraordinário. Hoje também podemos falar de uma arte da ambiguidade e uma arte da esperança. Por isso, é preciso lutar contra o novo que nada inventa, mas que satisfaz as exigências da cultura de massa. A verdadeira arte de vanguarda reflete as crises culturais. E parece exatamente o que está acontecendo hoje. E para dar continuidade a isso, eu gostaria de falar muita coisa aqui, enfim. Eu chamo a professora Sigrid, né, que ela vai falar dessa efervescência das artes e abordar a questão, pelo menos pincelar, a questão da dança contemporânea. Muito obrigada. Boa tarde, queridas colegas, Verônica, Magda e Andriele, também ao Assauri, e também boa tarde aos que estão conosco nesse encontro. Eu, como disse já nos dias anteriores, é sempre muito agradável para mim participar de conversas que trazem a dança e a arte ao ponto central das reflexões. Quero agradecer a Verônica pelo convite, foi um grande prazer, realmente foi. Pena que estamos chegando ao fim, né? Está acabando o nosso projeto, enfim, né? Mas vamos lá. O recorte eleito para a minha abordagem de hoje, de apenas algumas, justamente por causa da condição do tempo, é apenas algumas divagações sobre pensar, fazer dança contemporânea, trazendo também a ideia, o estigma do qualquer. Então, examinamos o que chamamos de dança contemporânea. Gênero que floresceu, sobretudo, entre as décadas de 60 e 70 do século passado, e desde então tornou-se um dos gêneros mais conhecidos e praticados na contemporaneidade, especialmente, claro, no mundo ocidental. Alguns teóricos remetem a origem da dança contemporânea aos experimentos dos artistas pós-modernos da Judson Dance Theater, iniciado nos anos de 60 nos Estados Unidos e acrescido do Contact Improvisation dos anos 70, atribuído a Steve Patterson, embora
saibamos, e como a Magda já abordou essa questão, alguns valores éticos e estéticos da hoje chamada dança contemporânea já sejam encontrados lá no início do século XX, embutidos no pensamento dos primeiros precursores da dança moderna, né? Como Isadora Duncan, Diaghilev, Martha Graham, Maria Wigman, enfim. Valores que depois eles foram praticados e estendidos nos tidos como pós-modernos. Não só os da Judson, como Cunningham, Steele, Yvonne Rainer, Trisha Brown, mas também outros fora da Judson, como Pina Bausch, Alain Platel, William Forsythe, só para indicar alguns, né? Tá? As décadas de 60 e 70 foram períodos ricos de grande efervescência da arte, embaladas, é claro, por um contexto repleto de acontecimentos do mundo, né? Não à toa, esse período é chamado de Anos Dourados, ou ao mesmo tempo de Anos Rebeldes, né? A terceira revolução industrial no apogeu, o surgimento de novas tecnologias, a humanidade chegando à Lua, a consolidação do capitalismo financeiro, a guerra do Vietnã, a Guerra Fria, o fortalecimento dos movimentos de esquerda, a ditadura no Brasil, dentre tantos outros acontecimentos, foram marcos importantes que impulsionaram o surgimento de manifestações de inconformismo, contestação e rebeldia, gerando um processo de expansão crítica e de oposição aos conceitos e princípios da modernidade, como, por exemplo, o movimento hippie de Woodstock, nos Estados Unidos, o Cio da Terra, aqui no Brasil, que por acaso aconteceu uma das edições deles em Caxias, lá nos pavilhões da Festa da Uva, a contracultura, os movimentos artísticos do grupo Fluxus nos Estados Unidos e a atuação e política também de ícones da dança, como Merce Cunningham e Pina Bausch, por exemplo. No Brasil, a Tropicália, artistas como Oiticica e Ligia Clark. Na dança, o grupo Dzi Croquete, as experiências do teatro de dança do Galpão em São Paulo, Clausiana e Angel, entre muitos outros, são referências muito importantes para se entender o que se passava nesse período da história e a florescência da chamada pós-modernidade. É sobretudo nessas duas décadas, de 60 e 70, que a dança assume de fato a postura que modificou a sua conjuntura. Essas novas perspectivas inundam os fazeres e dizeres da dança, onde efetivamente subverte-se as estruturas e códigos, as experiências interdisciplinares até então inabituais no campo das artes alcançam protagonismo. O tradicional palco cede espaço para a ocupação de territórios alternativos para além daqueles já ocupados na dança moderna. Cresce também a importância do processo na criação. A obra incorpora ações do cotidiano ainda pouco presentes, gerando, então, também novos contextos. Concede-se licença ao corpo dançante para incorporar suas vivências, trajetórias, referências e memórias que se materializam em novos repertórios corporais, criando códigos e vocabulários mais orgânicos. Surge aqui, que interessante, né? O intérprete criador. Busca-se também uma preparação corporal que atenda moveres que potencializam as possibilidades, mas que também respeitem a limitação de cada corpo sujeito. A apresentação se sobrepõe à representação. Na criação coreográfica, se oportuniza ao criador ir além do tramado de passos. O caráter experimental garante definitivamente seu lugar na obra. A narrativa, ela passa a ser preferencialmente um contexto, ou um texto, também um contexto, criado e construído no corpo. A dança e a música assumem uma nova relação.
vejam só, para Merce Cunningham e John Cage, por exemplo, elas não deveriam ser intencionalmente coordenadas uma com as outras. O acaso e o indeterminismo, para eles, se tornam muito bem vistos. Né? Eles entendiam que a música e a dança poderiam ocorrer no mesmo espaço e tempo, mas deviam ser criadas independente uma das outras. Nesse âmbito, eu tive uma oportunidade, uma experiência maravilhosa de poder assistir presencialmente uma obra de Cunningham, onde acontecia ao mesmo tempo o bailado, logicamente, se é assim que a gente pode chamar, juntamente com a questão da interpretação de uma criação musical de John Cage. Mas o mais interessante, mais curioso nisso, era que a música foi criada independente da dança. Igualmente a dança, independente da música. Nunca se encontraram, nem mesmo nos ensaios. Somente no dia da estreia. Foram colocadas no mesmo tempo e no mesmo espaço. E o único critério, ou a única indicação de que o espetáculo iria começar era abrindo as cortinas. Cada um poderia ocupar o tempo que quisesse e começar no tempo que escolhesse. Por exemplo, a música podia entrar 10 minutos depois da dança, a dança podia começar muito depois da música, enfim. E o sui generis nisso é que para o espectador, que não sabia nada disso, as coisas, tanto a música quanto a dança, eram perfeitamente combináveis. Então, assim, são experiências que trazem realmente uma leitura para a dança contemporânea, né, ou para a criação, em que também proporciona o contato do público com novas formas de relação, de interpretação e de leitura da obra artística, o que eu acho fantástico. Né? E, bom, só mais completando essas características, as novas tecnologias conquistam permissão para habitar a cena, que eu acho também fantástico. Bem, assim, essa abertura de fronteiras e limites borrados oportuniza a experiência, a criatividade, a inventividade, que reverbera no surgimento de novas e inúmeras linguagens estéticas. Por isso, como característica geral, a dança contemporânea não possui uma estética específica e nem mesmo uma única técnica que a identifique. O criador pode, sim, partir de qualquer técnica. Entretanto, nesses modos de fazer, as criações engendram modos de existir, se autoconfiguram com regras próprias e geram seus próprios fluxos na busca sempre de um discurso autoral, né? Na construção de uma corporeidade personalizada. Por isso, passa a ser uma dança que deixa de ser aquela cuja técnica lhe serviu como ponto de partida, para ser uma dança com uma estética própria, com uma assinatura, né, personalizada. Hoje, essas estéticas são bastante visíveis ou perceptíveis nas obras de criadores mais recentes, como o francês Johann Bourgeois, a americana Elisabeth Strebe, os belgas Ana Teresa de Kretschmayr e Wim van der Keybus, Ennio Greco, além de nacionais como Alejandro Armed, Márcia Milhazes, Bruno Beltrão e até mesmo o Grupo Corpo, só para citar alguns. Entretanto, devemos considerar que se é certo que a radicalidade do trabalho da Judson oportunizou a experiência dessas novas corporeidades, gestualidades, temporalidades e novas espacialidades, é certo dizer também que, junto com o alargamento dessas fronteiras, especialmente dos limites de liberdade de expressão, se torna aceitável dizer do surgimento da ideia de um qualquer. Sim, mas não se trata de um qualquer, que se traduza como qualquer coisa, em que tudo pode ou tudo cabe indistintamente. E eu diria que é aqui que mora o perigo,
né? O nascer deste novo cenário, onde a natureza desse qualquer é uma característica positiva, infelizmente traz consigo a tiracolo também a banalização, o entendimento equivocado e reducionista deste qualquer. Digamos assim, eu chamaria de o estigma desse qualquer. Infelizmente, se percebe que esse qualquer é um prato cheio para aqueles com falta de conhecimento, para os trapaceiros, para os mal intencionados, que julgam que apenas uma coleção de trejeitos, desmanches, caricatura de técnicas, cópias ordinárias de obras consagradas ou inspirações vazias nas estéticas já legitimadas sejam o suficiente para habitar o mundo da dança contemporânea. Equivocado está também aquele que acredita que o preparo do corpo não seja necessário. E também para aquele que acredita que a prática de uma única técnica, seja ela qual for, dê conta da diversidade e potencialidade da dança contemporânea. Ora, quem de nós já não viu a expressão ela não deu conta de ser bailarina clássica, então foi para a dança contemporânea? Como se a dança contemporânea fosse um refúgio para aqueles não qualificados para tal, assim como uma espécie de consolo ou desprezo ao mesmo tempo. Ou ao contrário, já ouvimos também que o balé clássico ou outra técnica qualquer seja suporte para todas as linguagens estéticas da dança contemporânea. Grande equívoco também, né? São coisas diferentes, se assemelham sim, mas por serem dança, né? É justamente pela diversidade de potências estéticas que a dança contemporânea abriga, que além de não se designar a partir do domínio de uma única estética, né? Ela não é caracterizada por uma única estética ou uma técnica. Já sabemos nós da amplitude do preparo necessário ao corpo para estabelecer nele uma partitura de movimento capaz de transitarmos nela e experimentá-la como dança, como dizia Paulo Caldas. É necessário conhecimento e uma formação corporal sólida para que esse corpo atinja a finalidade de seu propósito, ou seja, ser suporte de qualidade para se estabelecer nele a dramaturgia que constrói o texto a ser lido. Bem, meninas, já caminhando para finalizar, penso, isso é apenas uma opinião, um pensamento meu, que a grande questão a ser considerada na criação e na prática da dança contemporânea, a fim de não tropeçarmos ou cairmos na armadilha desse qualquer banalizado, equivocado, reducionista, reside principalmente no entre o pensar e o fazer, ou seja, no desafio da passagem do invisível para o visível, do pensar para o movimento, naquilo que se materializa e, fundamentalmente, na identificação de que tipo de construção corporal dê conta disso. Por hoje era isso. Desculpe eu ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada. Por enquanto. Muito obrigada, professora Sigrid. Nós estamos chegando aos minutos finais do nosso encontro, então eu vou abrir o espaço para que vocês possam fazer considerações finais, enfim, para que a gente possa fazer um fechamento. Abro espaço novamente para vocês. Tá. Acho que eu vou começar, mas arriscar começar. Siri, você trouxe uma questão assim muito, mas muito forte, né? Na dança contemporânea, na atualidade, como a gente pode falar de dança contemporânea que não é atualidade, né? Sim. Mas no que está acontecendo no momento, né? Que esse alargamento das fronteiras que você falou na contemporaneidade é mais ou menos como uma armadilha, uma cilada, né? Porque da margem, né, como ela foi, né, temos uma margem ali que qualquer coisa serviria, né? Esse qualquer que é uma armadilha. E fazendo uma conexão ali com o que a professora Magda trouxe, das vanguardas, né, dessa rotulação
das questões, do que acontece. Por exemplo, temos todo esse movimento de vanguarda no início do século, final do século XIX, início do século XX, e que se coloca a vanguarda como um laboratório, um experimento de coisas. Ou seja, era necessário experimentar coisas e não simplesmente ou copiar alguma coisa ou trago um pedaço daqui, eu insiro isso. Não, era um laboratório, era experimentação assim na sua máxima potência. Mas quando a gente fala isso agora, né, no século XXI, contemporaneidade, isso parece que já não é contemporâneo, né? Passou praticamente um século depois disso. E se rotulou, eu acho, né, no meu ver, esse movimento como movimento de ação, como movimento de reação. Então, se alguém chama agora, vamos, é uma vanguarda, nossa, isso é ultrapassado. Mas, gente, vanguarda é nada mais que aquilo que se propõe diferente a partir de uma experimentação. Qual a relação isso com o contemporâneo? Né? Que esse qualquer dá margem a que as pessoas não tenham mais esse impulso vanguardista, né, de experimentação. Para que experimentar se é mais fácil? As pessoas já fizeram, né? Aí isso pego aqui, monto e não, isso não é experimentar, né? Experimentar várias coisas. Então eu não acho que esteja muito longe esse contemporâneo, esse tempo contemporâneo. O que é esse contemporâneo? Aí eu faço uma ligação com aquilo que eu trouxe, né? Da questão na filosofia, que tem autores, pelo menos, que dizem que essa modernidade, ou essa efervescência, não estou falando do período moderno da filosofia, estou falando da parte artística dessa modernidade, né? Ou também como período histórico, também talvez ela não terminou. Não temos um outro nome, né, que possa ser dado a isso que a gente está vivendo. Quem sabe daqui a algum século, né, se define esse tempo com algum nome, com algum rótulo, né, como a modernidade, como o renascimento, como como é a época medieval, a antiguidade. Quem sabe nesse todo movimento que está acontecendo seja rotulado de alguma coisa. Então, eu acho que é muito assim, pertinente falar dessa modernidade, dessa contemporaneidade e não deixar se deslumbrar, né, com essas novas propostas ou novas, né, e deixar tudo que já aconteceu, que ainda é muito próximo de nós, mas que é tomado como antigo, né, ultrapassado. Sem valor. Sem valor, exatamente. E ao mesmo tempo, eu sinto que esse início, né, essas gerações, eu não concordo muito, mas é muito pessoal, geração Z, X, Y, pós-X, né? Tem todo um monte de gerações que o tempo que estamos entre um e outro é tão curto com relação a uma história da humanidade que não podemos ver alguma coisa que aconteceu no século XX como ultrapassado, como velho, sem valor, né? E eu acho que essa experimentação, esse posicionamento do ser contemporâneo de Agamben, o que está acontecendo e como que eu me posiciono frente a isso. Eu acho que talvez na dança contemporânea seja da mesma forma. Eu vejo a dança contemporânea assim. O que está acontecendo, esses movimentos, por exemplo, que o Bourgeois que trouxe a Cire, né, que eu acho assim de uma poética assim, né? Como assim se apropriar de coisas, experimentando as coisas, experimentando, propondo, né? Só com esse exercício desse movimento que parece tão ultrapassado, e me vão perdoar, né? Desse movimento vanguardista. Talvez a gente estemos carentes desse efervescor, não existe essa palavra, eu sei, mas, né, quando faltam palavras, a gente inventa palavras, né, esse efervescor, né, necessário para que coisas surjam, né, para que coisas aconteçam,
né? Que não deixar, alguma coisa vai acontecer, fazer acontecer, né? Ir além do proposto, né? Do estabelecido, né? Sabe, outra coisa que no meio da conversa da Verônica, me veio uma questão que eu lembrei sobre temporalidades e denominações na dança contemporânea, né? Porque ela já foi chamada de, enfim, de dança pós-moderna, dança dos novos modernos, dança de não sei o quê, e eu acho muito interessante, enfim, sou partidária desse entendimento do crítico português Antônio Ribeiro, que diz e que considera a dança contemporânea, e ele nomina como dança temporariamente contemporânea, né? Justamente por essa condição de que ela pode mais, né? Essa coisa da vanguarda, ela não se cristalizou, né, nesse tempo, nesse momento, ela pode muito mais que isso. Então, a sua denominação sempre deveria ser provisória, para que ela possa encher, né? Alargar. Esse comentário da Sigrid, eu não tenho bem certeza, mas existe uma epígrafe no Museu de Arte Contemporânea, não sei se é de Chicago, que diz arte temporariamente contemporânea. Aí e por isso ele diz, ele é um crítico, o Antônio Ribeiro é um crítico português. No Museu de Chicago, enfim, de Nova York, mas eu tenho citado. E o que eu vejo também é que, sem generalizar sempre, né, é que essas novas gerações não conhecem o que aconteceu no século XX. Então, tudo que é apresentado é aquele deslumbre, né? Isso me preocupa demais, não conhecer o passado. Memória. História que foi falado ontem, né? Isso, exatamente. Bem por aí. Enfim. Acho que eu só posso agradecer por mais um dia. Eu também, com certeza. Enfim, agradeço Verônica, Sigrid, André e Iro. Eu também. Que venham outras, que venham mais, né? E que tenhamos mais público para debater conosco, que eu acho também isso um grande problema. Sim. Eu também agradeço imensamente, de coração mesmo, né? Ter participado, ter topado, né? Essa ideia estranha dentro de um momento em que talvez o fazer seja mais importante que o pensar. Se fala muito nesses dualismos, mas eu acho que ainda estamos caindo nessa hierarquia, talvez inversão, né? Tivemos toda uma época em que o pensar foi colocado como sendo mais importante a partir de algumas mal entendidos assim, se fez como um deslocamento, né? Só uma inversão sem nada produtivo. Precisamos só fazer, mostrar. Isso não depende também somente do artista. Eu acho que toda uma prática dentro de uma sociedade. Claro. E eu agradeço muito também porque a ideia desses encontros, quando foi feito o projeto, era justamente de instigar o que resulta depois de um debate, o que surge assim. Nossa, eu tive uma ideia, mas isso é muito, isso que enriquece, né? Tanto o não fazer artístico, na arte em geral, na dança. E eu acho também que em algum momento possamos continuar um projeto como esse e não sei como, né, que o público, né, o interessado em arte, porque a gente vê nas redes sociais sempre um desgosto dos artistas, mas também eles não discutem, não refletem, não se envolvem, né, com outras coisas. Então, eu só tenho a agradecer, né, a todos vocês, né? E assim, eu também gostaria de agradecer a todas vocês. Foi muito instigante para mim fazer parte disso, porque faz com que a gente coloque as nossas reflexões em movimento. É isso que eu quero dizer, né? As nossas dúvidas, as nossas divagações, enfim, em movimento. Mas eu queria também agradecer e pedir
que se a gente tiver outra oportunidade de algum encontro desses, os dois meninos, a Andriele e o Assauri, estejam conosco na próxima vez. Muito obrigada por vocês estarem nessa vez conosco, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço também pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós encerramos aqui, então, a série de encontros do projeto Arte Contemporânea, reflexões teórico-conceituais sobre o pensar, fazer arte e dança na contemporaneidade. Esse trabalho ele foi viabilizado através do edital Criação, Informação, Diversidade das Culturas e realizado com recursos da Lei 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. Então, o registro desses 3 encontros vai ficar disponível nesse canal a partir do dia 15 de julho. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até breve.